teu dedo em minhas mãos. Vê bem que essas chagas são reais. Quem precisa ver se fere mais. Não é tão difícil acreditar. Feliz é quem crê sem me tocar. Coloca tua mão no lado meu. A falta de fé dilacerou. A minha ferida já sarou, mas vejo que a tua ainda não. Me deixa tocar teu coração. A minha ferida já sarou, mas vejo que a tua ainda não. Me deixa tocar teu coração. Deixa a fé varrer as sombras do teu peito, feito o sol que espanta o sono nas janelas. É bem melhor assim, é mesmo belo crer somente em mim. Deixa eu tocar teu coração. Vê como a criança corre descuidada, nos braços do pai se lança arrebatada. A paz inundará quem crê em mim sem ver, sem me tocar. Deixa eu tocar teu coração. Coloca teu dedo em minhas mãos. Vê bem que essas chagas são reais. Quem precisa ver se fere mais. Não é tão difícil acreditar. Feliz é quem crê sem me tocar. Veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Convido a igreja a agora se levantar para que a gente possa adorar e engrandecer junto a esse Deus que tem sido presente nas nossas vidas. O pastor falou de Edmilson e, de fato, acho que na história de todos nós tem um pouco da história dele. Não tem como a gente ver algum instrumento aqui e não saber que foi doação dele, porque ele é uma pessoa que investia no Ministério de Música e que viu o valor desse ministério. Hoje é um dia, não tem como a gente não ficar triste pela perda física, né? Mas que Deus nos faça crer, nos faça enxergar e nos faça acreditar cada vez mais no plano dele, né? Às vezes a gente se limita muito a essa vida, né? E que a gente possa sonhar com a vida que Jesus nos promete, onde todos juntos estaremos e não haverá mais dor e não haverá mais saudade. E saudade seria
será uma palavra que a gente não vai mais conhecer, né? Que nós possamos adorar esse Deus que, mesmo na adversidade, na dor, está presente nas nossas vidas. Fazer pra gente uma oração de adoração.
Oremos. Senhor Deus, amado Pai, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Queremos, ó Deus, o Teu nome engrandecer, ó Pai. E aqui, Senhor, como Tua igreja, o Teu povo, estamos aqui, ó Deus, para Te adorar, para louvar e exaltar o Teu santo e excelso nome, Senhor. Esteja conosco, ó Pai, no decorrer deste culto, ó Deus. Abra as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, e que tudo o que façamos, ó Deus, aqui nesta comunidade e quando estivermos fora daqui também, ó Pai, seja somente, ó Pai, para exaltar o Seu santo nome, refletir a luz do Seu Filho, Senhor, a todos aqueles que não Te conhecem, porque somente Tu é digno de ser adorado, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos reunidos como Tua igreja, para Te adorar, Te exaltar e Te louvar. É o que Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Somos igreja, comunidade de pecadores redimidos. O texto bíblico que iremos ler se encontra em João, capítulo 20, versículos de 26 a 29. A palavra de Deus diz assim: Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus! Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Palavra do Senhor. Esse é o texto que nos leva a meditar e a pedir a Deus perdão. Que essa canção possa fazer parte da sua oração de confissão e que possamos, nesse momento, realmente nos arrepender de nossas falhas, nossos pensamentos, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Após a canção, eu vou pedir para a Leni, por gentileza, nos dirigir a Deus numa oração. Louvemos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, oh meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador.
Digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é o Deus da vida, Senhor, é o Deus que morreu, ressuscitou, Senhor, e está entre nós, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Damos-te graça, Senhor, porque o Senhor fez esse sacrifício lá na cruz por nós, Senhor, para levar todas as nossas dores, as nossas feridas, Senhor, os nossos pecados, ó Deus. Por isso, neste momento, a tua igreja reunida, Pai, se coloca diante de ti para pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, ó Senhor, nossos erros. Quantas coisas, Senhor, que fazemos que não te agrada, ó Pai. Quantas coisas, Senhor, que precisamos fazer e deixamos de fazer ao nosso próximo, ó Pai. Deus querido, fica, Senhor, conosco. Olha, Senhor, para o nosso coração, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a tua paz, a tua alegria, Senhor, por podermos, ó Pai, ser libertos dos pecados, Senhor. Fica, Paizinho, conosco, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te pedimos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler juntos Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Em nome do Senhor Jesus, nossos pecados são perdoados. Amém. Eu convido a igreja a se colocar em pé para louvarmos juntos ao nosso Deus. Imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um
Amém. Nós vamos orar. Nós somos comunidade atenta à palavra de Deus e queremos ouvir o que Ele falará conosco neste momento. Eu vou pedir a Fabrícia que venha aqui à frente e nos conduza, Deus, nessa oração, Fabrícia. Após a oração, as crianças vão subir com o Cláudio e nós permanecemos aqui. Seu Deus e Pai, Senhor, gratos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque agora, mais uma vez, o Senhor vai falar aos nossos corações, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, a palavra a ser ministrada, ó Pai. Que o pastor venha falar de Ti e não dele mesmo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos e as irmãs podem assentar-se. Muito bom. Meus irmãos e irmãs, por onde começar hoje? Eu estou realmente em dúvida. Por onde caminhar na reflexão dessa mensagem, porque hoje a morte nos tocou de maneira mais brutal. Hoje a morte se avizinhou de maneira mais próxima a nós. Nós somos pessoas que há 2 anos, mais ou menos, temos lidado com o tema da morte. A pandemia nos fez pensar e repensar a vida. Mas podemos dizer que alguns dentre nós sentimos essa morte em decorrência da pandemia de maneira mais próxima, porque perderam entes queridos. Mas eu posso também dizer que hoje todos nós, porque trazemos na memória um amigo, também sentimos a morte de maneira mais próxima e mais latente diante de todos nós. Mas pensando, irmãos e irmãs, na pandemia, que ainda está aí, e hoje nós tivemos uma reunião no conselho pensando um pouco em diretrizes para a igreja, em flexibilizações, tendo em vista que nós podemos dizer que estamos caminhando um pouco mais otimista diante dessa realidade. Nós pensamos nos vários nomes que até aqui nós tivemos da pandemia. As variantes, chamadas variantes alfa, beta, gama, delta, a mais recente, ômicron, e até a junção de duas letras do alfabeto grego, delta, ômicron, por exemplo. Se novas variantes surgirem, ainda há letras do alfabeto grego para nominarem essas variantes. E a OMS explicou por que eles decidiram nomear as variantes por meio das letras do alfabeto grego. Foi para que o vírus e as suas variantes não estivessem vinculados ao seu local de origem. Porque isso poderia gerar, como gerou em algumas situações, aquilo que nós chamamos de xenofobia. O preconceito étnico que os chineses sofreram. De forma não científica, muitas vezes as pessoas diziam, é o vírus chinês. E em decorrência dessa nomenclatura equivocada, muitos foram perseguidos, muitos foram discriminados, muitos foram, inclusive, espancados. Imaginem só, irmãos e irmãs, se uma doença, se um vírus surgisse aqui no Parque P e fosse denominado vírus do Parque P. Vírus de Cotia. Nós não gostaríamos de estar na pele das pessoas que possivelmente iriam sofrer as consequências de uma nomeação equivocada. É melhor que se identifique o vírus pelo alfabeto.
Mas eu quero pensar com vocês nessa noite a respeito de um texto bíblico que nos apresenta também uma pessoa que foi nominada e denominada a partir do alfabeto. Essa pessoa não trazia em si uma variante de um vírus, mas trazia em si a cura. A cura. É sobre Jesus, irmãos e irmãs. É sobre Jesus que nós temos falado ao longo deste mês, quando nós pensamos e refletimos sobre a ressurreição. E encerrando esta série de reflexões, quando nós dizemos assim: animem uns aos outros. Animem uns aos outros com essas palavras. Que palavras, irmãos e irmãs, nós podemos extrair do texto para nos animarmos mutuamente nessa noite, quando visivelmente muitos de nós estamos entristecidos? Leiam comigo, ou ouçam a leitura de Apocalipse 1, versículos 9 a 20. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus. Tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Pátimos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, eu fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro, e no meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava as 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, pelos 2 lados, nessa tradução. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenham medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que hão de acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Irmãos e irmãs, um homem chamado João se identifica como irmão dos destinatários, como aquele que, em nome de Jesus e por causa de Jesus, foi levado para a ilha de Pátimos, tão somente por causa do seu testemunho a respeito da verdade de Jesus. Ali, irmãos e irmãs, ele diz ter passado por uma experiência sobrenatural. Uma visão e uma audição que fugia do natural, por isso, sobrenatural. Aquilo, segundo João, aconteceu no dia do Senhor, no domingo, dia em que a igreja cristã primitiva passou a celebrar os seus cultos em decorrência da ressurreição de Jesus, que aconteceu
no domingo, primeiro dia da semana. E eu penso, irmãos e irmãs, que no domingo, primeiro dia da semana, sempre experiências sobrenaturais deveriam acontecer conosco, para que nós pudéssemos compartilhar essa experiência ou experiências sobrenaturais com as outras pessoas no decorrer da semana. Que hoje, irmãos e irmãs, no primeiro dia do Senhor, que nós estejamos aqui de verdade para experimentarmos experiências sobrenaturais. No primeiro dia da semana, João viu e ouviu muitas coisas. E essa voz lhe dizia: o que você ouve, escreve em um livro e envia às 7 igrejas. Envie às 7 igrejas, João, porque as igrejas precisam recobrar o ânimo. Envie às 7 igrejas, João, porque as igrejas precisam recobrar a esperança. Porque as igrejas precisam retomar a confiança perdida em mim. Por isso, aquela voz disse a João, em nome de quem as cartas deveriam ser endereçadas, enviadas. Em nome do Alfa e Ômega. Em nome do princípio e fim. Em nome do primeiro e último. Em nome daquele que esteve morto, mas que agora estava vivo para sempre, com domínio sobre a morte e também sobre o mundo dos mortos. A partir dessa visão, da audição de João, eu quero pensar com vocês, irmãos e irmãs, a respeito da mensagem. Mensagem de consolo enviado àquelas 7 igrejas, mas também mensagem de consolo que deve acalentar os nossos corações. Mensagem que traspassa o tempo e deve nos alcançar, porque nós somos extensão daquelas 7 igrejas. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, olhando para o texto bíblico, irmãos e irmãs, é que Jesus sempre tem uma mensagem para o nosso contexto, para o tempo em que nós estamos habitando. As cartas às igrejas descritas aqui no livro de Apocalipse surgiram e foram destinadas às pessoas dentro de um contexto específico. O João estava isolado, exilado na ilha de Pátimos. Muito possivelmente, esse João fazia parte da alta sociedade. Os estudiosos vão dizer que o privilégio do exílio não era dado às pessoas pobres. Uma pessoa pobre que defendesse e que propagasse o nome de Jesus naquele contexto, muito possivelmente, iria ser crucificada. O João foi exilado. Mas apesar do exílio, o exílio, irmãos e irmãs, não o tirou do solo da solidão, do solo da dúvida, do solo do aborrecimento por causa dos seus irmãos que estavam vivendo no contexto ali do Império Romano, muitos sendo mortos, inclusive. Vamos tentar, irmãos e irmãs, então, nos colocarmos na mesma posição de João, que está sozinho, mas sabe que os seus irmãos sofrem, choram. Do mesmo modo, irmãos e irmãs, as igrejas que ficaram ali localizadas na Ásia Menor, região governada pelo Império Romano. Muitos cristãos estavam naquela conjuntura, naquele contexto, sofrendo, ora por causa da perseguição, ora por causa da sedução. Muitos eram tentados a deixarem de perseguir Jesus, perseguir no sentido de seguir constantemente, perseverar no seguimento a Jesus, tentados pela sedução da cultura do Império Romano. E quando não era essa tentação, essa sedução, era a perseguição mesmo, quando eles eram lançados às arenas, ou quando eles eram
crucificados. Naquele contexto, irmãos e irmãs, minava a fé, minava a esperança. Naquele contexto em que a gente percebia, então, o sofrimento, uma mensagem de Jesus foi enviada, endereçada aos corações das pessoas. Quando nós estamos tristes, não é bom recebermos uma mensagem que traz alegria? Quando nós estamos para baixo, não é bom que nos venha alguém para nos animar da parte de Deus? Quando estamos indecisos, não é bom, irmãos e irmãs, que alguém nos ajude a encontrar o caminho? As circunstâncias da vida sempre nos farão ansiar, desejar por alguém que nos ajude a ver as coisas por outro prisma. E eu quero então desafiá-las a crer que no contexto em que você está, em que nós estamos, passando pelo que quer que seja, Jesus tem uma mensagem de graça e de amor para você, para nós. Essa é a primeira lição, irmãos e irmãs, que a gente pode extrair do texto sagrado. Nunca, em hipótese alguma, a palavra de Deus se faz vazia no contexto em que habitamos. Sempre Deus tem uma palavra de conforto para nós. Essa é a mensagem que chegou a João, que chegou à igreja. E qual é a mensagem propriamente dita, irmãos e irmãs? O mensageiro, Jesus, era ele próprio, o conteúdo da mensagem que a igreja precisava ouvir. Jesus envia a mensagem, mas qual é a mensagem? A mensagem é ele próprio, ele é o conteúdo. João, tudo que você vê, escreve em um livro e envia às igrejas. E dentre tantas as coisas, irmãos e irmãs, que se nós lermos o livro do Apocalipse do início ao fim, nós vamos perceber que dentre tantas coisas que João viu, ouviu, a principal, a primordial, é Jesus. É Jesus. Por isso, João se virou para ver quem falava com ele e procurou descrevê-lo como ele via. Eu duvido que vocês consigam desenhar aquilo que ele viu. O que João via de Jesus e procurava descrever não tinha por objetivo fazer com que a igreja que ouvia a mensagem desenhasse com muita clareza aquela imagem extremamente carregada de símbolos. Antes, irmãos e irmãs, essa parte da carta, que deveria ser lida e ouvida no culto, é interessante nós sabermos disso. Essa carta do Apocalipse era para ser lida pelo dirigente do culto no domingo, nas igrejas, e era para ser ouvida. E é assim que a fé vem. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. As vestes apresentadas e o brilho no rosto de Jesus tinham então por objetivo descrever a realeza de Jesus. Os cabelos brancos como a neve, uma clara representação da sua santidade. Seus olhos como chama de fogo, apontavam para a sua onisciência, para o seu saber que transcende o tempo. Os pés como bronze polido descreviam a sua fortaleza. A espada afiada que lhe saía da boca era a expressão da sua palavra, que corta de maneira profunda. E a sua voz como cachoeira, a voz potente, a voz mais potente que deve ser ouvida por todos. Enquanto preparava essa mensagem, Órion, Letícia, Alexandre, lembrava daquela cachoeira. Que voz potente ali, né? A voz de Jesus é como aquela cachoeira, só que multiplicados decibéis. Muito e muito e muito mais. Voz potente que deve ser ouvida por todos nós, a começar pelo João, depois por aquela igreja e também agora por cada um
de nós. E a voz é: não tenha medo. Não tenha medo, irmão e irmã. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que vive. Estive morto, é verdade, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. A mensagem, irmãos e irmãs, ordenada por Cristo àquelas igrejas, traz Ele próprio como conteúdo da mensagem, conteúdo que era para aquelas 7 igrejas, mas também é para nós, IPI do Parque P. Nós, como IPI do Parque P, comungamos de um contexto comum. Estamos todos imersos em um contexto de crise política, crise econômica, crise pandêmica, crise de conflitos mundiais. Estes múltiplos contextos que perfazem aí a realidade de todos nós, irmãos e irmãs, seriam mais que suficientes para mexer com toda a nossa estrutura, com todo o nosso ser, para gerar cansaço, para gerar desânimo. Mas a nossa igreja, ela é formada por pessoas que, além de comungarem de um contexto amplo, comum a todos nós, trazem consigo demandas pessoais, particulares, familiares. Pessoas que carregam consigo mesmas a depressão, a ansiedade, o complexo de inferioridade. Pessoas que lutam cotidianamente consigo mesmas para serem melhores para si e para os outros. A todos nós, Jesus se apresenta como conteúdo de uma mensagem primordial. Eu sou o rei que quer reinar em sua vida. Eu sou o santo que quer santificar a sua vida. Eu sou aquele que tudo vê e que sabe exatamente pelo que você está passando neste exato momento. Eu sou a fortaleza na qual você pode se abrigar. Eu sou a voz mais potente que existe. Por isso, ouça e se anime com isso. Nos animemos uns aos outros com isso, irmãos e irmãs. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O princípio e o fim de todas as coisas. Estive morto, mas agora estou vivo. Portanto, não tenham medo. Animem-se, confiem em mim. Vão vivendo em fidelidade e em esperança e testemunhem do meu amor que se traduz em cuidado. Cuidado que garante vitória sobre todo mal, inclusive a morte. Inclusive a morte. Que sejamos, irmãos e irmãs, animados e consolados nessa noite com essas palavras. Em nome de Jesus. Amém.
convidá-lo todos para que fiquemos em pé, fechemos nossos olhos e busquemos juntos ao Senhor nesse momento de oração. Graças te damos, Pai, graças te damos porque aqui estamos reunidos como parte da tua igreja, celebrando ao Senhor que é o Senhor da vida, o Senhor que nos garante toda a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Nós te damos graças, Senhor, porque reconhecemos que foi por alto preço que o Senhor nos concede vida em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, a nossa gratidão. E agora, neste tempo que nós experimentamos as lutas, as dores, os sofrimentos, o luto, queremos pedir que o Senhor mesmo nos console, que o Senhor mesmo nos ajude, que o Senhor mesmo nos fortaleça e coloque a palavra do Senhor em nossos corações, de modo que todo medo seja dissipado e que nós possamos crer profundamente, ó Pai, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, vive para conduzir a nossa própria vida. Neste momento, Pai, queremos pedir que o Teu Espírito visite o lar da Vanilza, que ela sinta o Teu cuidado, a Tua mão poderosa, que traz o consolo, que traz o conforto sobre a vida dela, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida de toda a família. Que sintam, ó Pai, a Tua presença e que sintam, acima de tudo, a segurança da vida eterna no Senhor. Visita aquele lar, Senhor, nesta hora. É o que nós te pedimos, ó Pai. Nós te pedimos por essa visita àquele lar, mas visita também os nossos lares. Tantos estão aqui e o Senhor conhece a nossa mente, conhece o nosso coração, sabe também de todas as coisas que geram medo em nós, todas as coisas que geram ansiedade, que geram angústia. Queremos colocar, ó Pai, a vida de cada um dos teus filhos e filhas diante do Senhor também, para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, trazendo a paz, aquela paz que excede todo entendimento e que não depende das circunstâncias favoráveis da vida, porque o Senhor caminha conosco, o Senhor está conosco em todo o tempo. Dá-nos, ó Pai, sempre essa certeza da presença do Senhor. Naqueles dias mais difíceis, naqueles dias mais sombrios, que sintamos, ó Pai, a Tua mão poderosa nos erguendo, nos colocando de pé para a honra e glória do Teu nome. Visita os enfermos, visita aqueles que estão, por quaisquer motivos, ó Pai, entristecidos nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós somos igreja, comunidade que anuncia as boas novas. Vamos fazer, neste momento, a leitura de Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. Todos a uma só voz, após a leitura, os irmãos já vão estar descansados, podem ficar em pé, e a gente faz a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que o consolo, o conforto, a alegria do Espírito Santo seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.